Salve, amigo enxadrista, amiga enxadrista. Aqui, Herzog e Gerson Pérez, com você novamente no Xadrez em Foco, para, neste episódio, destacarmos o tema inventividade. Às vezes a gente inventa moda jogando xadrez e às vezes a gente inventa coisas maravilhosas. Gerson Pérez, suas considerações iniciais. Pois é, Herzog, Xadrez em Foco. Hoje nós vamos ver uma partida linda do Avro 38, Botvinnik, meninão ainda, enfrentando o Capablanca. E esse tema da inventividade é porque durante o jogo o Botvinnik trouxe algo revolucionário, inclusive outras estruturas futuras de aberturas tiveram como base essa inovação que ele faz. Então é o pensar fora da caixa. E aí, isso é com o Botvinnik, era o cara da ciência, mas estava ligado ali, né, dessas possibilidades de gerar estruturas diferentes, tanto é que tem contribuição em muitas aberturas e defesas. Vamos lá então? Que torneio é esse que nós vamos ver? Ah lá, já aparece aí. É o Avro 38. O Avro é uma rádio holandesa, né, que fez esse patrocínio do evento. Curiosamente, é o nosso evento de Weekend Z de janeiro, aquele torneio que abre a temporada dos grandes eventos, o Tat Steel, né? Então é esse evento aí, é o número 1 dele, nasceu em 38. Olha só que interessante também, né? Fortíssimo torneio, né? Você vê Reshevsky, Alekhine, Capablanca, Salo Flor, Max Hoerr, o próprio Botvinnik, Paul Keres, Ruben Fine. E 4 campeões mundiais. Né? Pois lista recheada. E o seguinte, em 46 morre o Alekhine, 48 a FIDE, então, né, ela toma o título para ela, ao invés do campeão mundial, ele ali colocar o seu título à prova, esse título passa para a FIDE, que organiza, então, a partir de 48, os mundiais. Onde é que ela foi pegar a base para criar o primeiro mundial, digamos, nesse formato aí de outorga pela FIDE? Exatamente esse evento aí, de 10 anos atrás, foi a grande referência para a FIDE, aí teve que tirar algumas peças ali, por exemplo, a Federação da Antiga União Soviética trocou o Floor pelo Smyslov, inclusive uma troca, né, bastante robusta e substancial ali, né? E houve um caso curioso que o Fine, você vê, o Fine divide o primeiro lugar aqui em 38. O Fine se recusou, era para ser um hexagonal, acabou sendo um pentagonal. O Fine recusou jogar, porque estava estudando psicologia. Sua área, inclusive, aí, Herzog. Pois é, já tivemos muitos enxadristas psicólogos, o próprio Lasker parece que era também, né? Era o cara das ciências, né? Lasker era filósofo, o cara era ali dessa área mais matemática, era o cara da ciência. Bom, esse livro aí, Avro 38, é o título até da Chesse, editora Chesse, é uma editora espanhola, que ela fez então um livro específico sobre o torneio. E há outros livros e também as próprias partidas aparecem na biografia de vários jogadores. Agora vamos lá. A prosa tá boa, mas vamos ver essa partida maravilhosa do Botvinnik frente aí ao Capablanca. Inventividade é o nosso tema. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. Isso aqui é a defesa dos grandes mestres. É muito difícil você ver um jogador aí da elite que não tenha no seu repertório, que em algum momento da sua carreira não tenha colocado aí a Niso-Índia, porque rapidamente você está rocando, está desenvolvendo as peças e ela é bastante técnica, é bastante posicional. Aí esse E3, esse lance aqui dá origem a uma variante super importante, que é Hookstein. Aí, como se fosse uma subvariante dentro do sistema, o que nós vamos ver hoje passou para a história, então, como algo inovador, algo importante. E esse E3 é
do Rubinstein. Você vai encontrar com o nome Rubinstein, mas você vai ver esse aporte teórico importante que faz o Botvinnik. Aí agora vem o D5, ou seja, toda vez que eu jogo esse bispo B4, ataca o centro com peças, né? Você crava o cavalinho, esse cavalo de F6, ele vigia o E4, dificulta o E4 das brancas, e agora é hora de bater nesse centro. Aí você vai ver o D5, pode vir também o C5, A3. Então essa variação aí, ela é importante, vai ser o nosso primeiro registro do Herzog. Temos peões dobrados, temos peões isolados, então um final ali talvez, né, inferior, mas temos uma compensação importante aí. O Herzog vai explicar para a gente. E aí, Herzog, o que você pensa dessa posição? O que você conta aí para os nossos estudiosos do xadrez? É uma posição interessante. Tá? Visualmente, a gente pode se sentir um tanto prejudicado com o fato da coluna B estar semi-aberta ali, né? Ela está semi-aberta para ambos, né? Mas olhando para o lado das brancas, parece que a gente pode ser atacado a qualquer momento. Entretanto, o bispo de casas pretas, que seria quem nos atacaria, já não existe mais também, né? E o que sobra disso é uma coluna C ali com aqueles dois peões dobrados. Mas a gente, abstraindo um pouco, a gente vê que C3, D4 e E3 formam uma espécie de uma pirâmide que dá sustentação para manobras. O peão de C4 é comum nas aberturas que acontecem com esse tipo de estrutura, o preto capturá-lo só quando a branca fizer algum movimento com o bispo para fazer ele perder um tempo a mais, né, se defendendo. Então, o Botvinnik, que era um nobre enxadrista, né, que estudava muito tecnicamente, né, cada posição, preparou uma coisinha aí para o Capablanca, né, porque o Capablanca, né, naquele momento aí, era o adversário a ser batido, né? Curiosamente, até não foi tão bem nesse torneio, né? Mas era exatamente, quem inclusive botava medo no pessoal. Inclusive fala-se que nesse torneio ele já teve problema de saúde, né? Porque ele morre início da década de 40, né? Poucos anos depois, e teve um AVC, e nesse torneio ele teve atendimento médico. Então acredita-se que já um dos primeiros sintomas já estivesse aparecendo já nesse torneio, porque se você observar o desempenho dele em relação a outros eventos, pesa aí, claro, a força dos adversários, mas muito abaixo, né, em relação ao Capablanca que a gente vinha vendo atuar. Vamos lá. Então, você tem aí o branco com um par de bispos, você tem as brancas com o peão dobrado, como o Herzog falou, um centro fortão, tem o problema da coluna B que está semi-aberta, as brancas podem aproveitar, tem o peão de A que está isolado, e as pretas têm estrutura melhor, tem uma estrutura mais coesa. Aí C5, ó, tanto D5 quanto C5 começa a atacar esse centro que o Herzog destacou, essa espécie de triângulo, de pirâmide que segura, tirando o peão do C4, né, olhando C3, D4, E3, que segura e dá suporte para as manobras. Aí a gente tem C toma D5, E toma D5, bispo D3, roque, e agora que vem a grande novidade aí, cavalo E2. Bom, novidade, não só o bispo D3 e cavalo E2, que isso já era conhecido, mas toda a manobra, você vai ver uma manobra do cavalo G3, associada a um F3, e jogar E4, atacar a do rei. Com o roque, passa a torre para cá. Então, vamos ter uma torre aqui, outra torre aqui, cavalo G3, F3, E4, criando um super ataque na ala do rei, que até então era algo desconhecido. Jogava-se posições parecidas a essa, mas não com essa manobra que ele faz agora.
Vamos lá, Rejogue, o que você vê dessa posição? Você já enfrentou situações assim, dessas manobras, que hoje se encontra em outras aberturas, defesas, essa possibilidade. Até então, não, né? Ou já aplicou isso aqui? O que você conta para a gente aí dessa inventividade, dessa inovação que vai fazer agora o Butchivinik? Minha primeira impressão sobre ela é que, sim, é um processo bem organizado, né? De que esse cavalo E2 que parece um tanto estranho, né? Porque normalmente a gente jogaria ele em F3, né? Que quando a gente inicia no xadrez, a gente aprende coisas como isso e às vezes pensa nelas como algo definitivo, né? Então, ele está no início de um movimento no qual ele tem um propósito definido ali, né, na casa G3, onde ele vai dar sustentação, né, para outras peças. Aí o problema que poderia existir caso ele estivesse em F3, né, que seria o bispo atacá-lo em G4, pode ser resolvido com o peão de F3. Então, é uma jogada interessante, né? E aí, como o F3 já está nos planos para sustentar um ataque no futuro, né, fica prático para fazer o roque depois também, né? Aquele peão de C5, por exemplo, das pretas que eu mencionei anteriormente quando falava de D5, né, que costuma ir na casa C4 ali para fazer o bispo perder o tempo, né? Não vai ser o D5, mas o C5 pode fazer isso, né? E não chega a ser um certo problema também, porque tem lugar para o bispo, né, de casas brancas, das brancas se esconderem, né, se for o caso, né? Então, parece que os principais problemas que poderiam existir colocados pelas pretas, né, para impedir essa organização aí, esse agrupamento das brancas, todos estão devidamente prevenidos, né? E assim que ela consiga colocar, né, essa estrutura em jogo, né, ela vai dar base para um excelente ataque. Então, achei muito interessante, nunca enfrentei isso que eu me recorde, assim, né? Porque eu não costumo jogar Ninja Índia, inclusive, por não conhecer tanto sobre ela e o meu estilo ser um tanto diferente, né? Mas já estou considerando estudar, e, pelo menos por essa partida, para entender, né? Porque planos como esse, eles são muito interessantes e merecem a nossa atenção. Boa. Aí fez B6. Já nós vamos descobrir o que o capa quer fazer com esse B6. Roque, bispo A6. E agora você já entende que esse bispo, né, é um bispo aqui super forte. É o bispo, digamos, que vai dar mate nas pretas quando você tem essa estrutura aqui, né, que ele fica muito bom e apontando lá para o roque. E esse não é um bispo, digamos, muito ativo, que é da mesma cor do peão de D5, ele é mais limitado. Então, o que o capa está imaginando? Vou trocar meu bispo mal pelo bispo bom. O detalhe é que a peça fica fora de jogo. Na hora que a gente tem essa posição, ó, bispo toma e aí cavalo toma, o que acontece? De fato, sai o bispo bom e o bispo mau. Mas aí nós vamos ver que ao longo da partida, esse cavalo fica meio fora de jogo, e aí o capa tem que fazer altas manobras para colocar ele em jogo. Jogue, essa questão do bispo bom aí, bispo mau, é muito comum nas partidas, né? Certamente. Quando a gente se dedica ao estudo da estratégia, em algum momento a gente obrigatoriamente passa por esse tema. E eu não gosto nem do bispo bom, nem do bispo mau. Eu não gosto tanto dos bispos, eu prefiro os cavalos, né? Mas aqui eu vou
concordar assim, com o lance que o Botvinnik fez, porque ele, de certa forma, neutralizou uma peça. Saiu o bispo ruim das pretas, mas o cavalo das pretas, que capturou o bispo bom das brancas, praticamente ficou inutilizado. Né? Então, para o branco foi interessantíssimo. Né? Eu faria esse tipo de jogada, né, tendo essa consciência, bem tranquilo. Né? Porque olha onde é que vai jogar esse cavalo aí. Ele não se resolve aí em menos de 3 lances. Né? Então ele fica atrasado. Perfeito. Vamos ver então como que prosseguiu. Bispo B2. Aqui dama D7. Conectou as torres. A4. Qual que é a ideia, né? Se a dama sai, por exemplo, para D2, algo assim, ou cavalo e dama E2, as pretas jogariam dama A4 e travariam aqui o jogo. Então, por isso que foi feito esse A4. Torre de F, E8. E agora veio dama D3 e C4, que o Herzog vai comentar para a gente essa estrutura, essa formação que a gente está vendo agora. Olha só que interessante. O A4 que foi jogado, ele limita o cavalo também. Né? Porque como o cavalo pode se tornar ativo, ele vai jogar em B8 ou C7 e aí vai voltar para o jogo ali via B5 ou E6. Né? Todos esses caminhos têm algum peão impedindo, né, o avanço do cavalo, ou agora esse A4 aí, que o capturaria caso ele viesse a B5. Aí agora a dama, após receber o ataque de C4, em algum lugar ela tem que se posicionar. E aí o Botvinnik, ele aproveita, né, esse espaço aí que existiu com peças em casas pretas, né, bispo e peões, né, e coloca a dama ali em C2, onde ela ainda vigia o peão de A4, né, ela segue mirando ali na casa H7, né, e ainda exerce uma ação de proteger esse cavalo de E2. Mas isso seria o mesmo que dizer que ela está sobrecarregada? Vamos avaliar se é uma sobrecarga ou se apenas ela está superpoderosa. A partida vai dizer, né? Mas que ela é multifuncional nesse lugar aí sim. Maravilha, vamos lá, vamos ver como que o Capa resolveu, né, o problema desse cavalo, e aí está muito claro esse tipo de manobra. Ele quer estrategicamente, é forte dele, colocar o cavalo em B3. Agora a gente entende que a dama pressiona esse peão, não deixa a torre sair. Ou a dama, né, tem que ficar protegendo até que o cavalo chegue aqui, vai cortar o raio de ação da dama. Então vai ser uma manobra do cavalo. Aí a gente pensa assim, mas cavalo pode, né, jogar esse monte de vezes? Como é que um cavalo joga esse monte de vezes e tá tudo certo? Primeiro que o centro ele tá ali fixo, tá vendo? Ó, D4 e D5, isso torna o jogo mais lento. E quando você trabalha com manobras, quando você está lidando com xadrez posicional, importa a boa colocação da peça e não exatamente o tempo que você vai gastar para posicionar as suas forças. Diferentemente do jogo aberto, onde tudo é muito rápido, tudo tem que ser feito ali muitas pressas, senão o adversário vem e detona você, né? Porque abre linhas e com a força das peças dele ele te ataca. Aqui é jogo de manobras, então é normal o cavalo fazer esse monte de lances e a partida o Botvinnik vai ganhar, mas não é exatamente por conta desse problema aqui com o cavalo. O plano tá bom. Torre de A E1, cavalo C6, cavalo G3, cavalo A5. Então isso aqui permite ao branco fazer um E4
Então, era interessante aqui fazer o cavalo E4. Então, se provavelmente o Capablanca, né, após essa partida, tivesse um outro jogo semelhante a esse, provavelmente ele faria o E4, ou esse cavalo E4, porque facilitou agora para o branco jogar o F3 e E4. Então, cavalo A5 foi considerado duvidoso. O plano está certo, mas poderia retardá-lo, adiá-lo, poderia fazer cavalo A5 e B3. Aí F3, cavalo B3 e agora E4. E o nosso amigo Herzog então vai fazer aqui o seu aparte. Vamos lá. Esse lance é bem interessante porque agora já existiu o F3, né? E novamente a gente vê que o Botvinnik, ele tem a inventividade aqui, né? Criou um novo plano, mas ele não está fazendo aquilo que a gente chamaria assim de inventar moda. Assim, a grosso modo, inventar moda é quando a gente fica criando coisas assim e elas não têm sustentação, né? Então você vê o E4, né, que o Gerson vinha destacando bem, é um lance que rompe fronteiras, etc. e tal, inicia um ataque, um empreendimento vitorioso aí, mas ele não está vindo sem sustentação, sem plano por trás, né? Você vê que tem 3 peças, né, reforçando ele, dama, peão e cavalo. Assim como há 3 peças também das pretas, né, rivalizando com ele, peão, cavalo e torre. Né? Aí eu me esqueci da torre branca ali embaixo. Obrigado por sinalizar aí, Gerson. E aí, acho que pode ser colocado também, ó, ainda a outra torre branca, porque ela exerce uma pressão raio-x, né, indireta aí sobre o cavalo, que é uma das peças pretas capaz, né, de agir sobre a casa E4. Né? Vamos supor que viesse capturas de peões ali de início. Né? A torre pode ser sacrificada, danificando a estrutura. Botvinnik não era uma pessoa de jogar dessa maneira, ele jogava de outra forma, né? Mas essa possibilidade existiria. Então você vê que ele está com mais recursos para fazer o que ele quer fazer do que o Capablanca para defender. E é sempre melhor quando a gente inicia algo no xadrez bem respaldado pelas nossas peças e estrutura. Exato. Agora nós vamos mudar aí a nossa tela. Vai aparecer uma tela diferente, até a tonalidade do tabuleiro você vai ver que é distinta, para exatamente reforçar esse conceito que nós vamos passar agora. Vamos lá. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essas peças todas, vamos limpar esse tabuleiro e vamos tentar entender o que o Botvinnik está fazendo. Então veja, quando você coloca um peão em F3, coloca um peão em E4, coloca um cavalo em G3, coloca uma torre em E1 e uma torre em F1, você está sinalizando para o seu adversário que você vai querer fazer um ataque forte nesse campo aqui do tabuleiro. Então, nós vamos ver que as ações do Botvinnik agora fica ali de centro para a ala do rei. Então, vamos completar aqui com o peão de G2, o peão de H2, e aí a gente tem também uma dama que gera proteção, gera a possibilidade, inclusive, de ataque ali na ala do rei, como o Herzog falou, ou seja, pode estender a sua ação, né? Ela tem um peãozinho aqui que ela está defendendo, então ela tem dupla função, defende o peão de A4 e tem uma ação voltada a centro e ala do rei. Então, esse tipo de posição, o que acontece? Está muito claro o Botvinnik mostrando que eu vou querer avançar. Eu vou fazer o E5, eu vou fazer o F4, e se você observar que as pretas têm
3 peões, F7, G7 e H7, agora gerou uma maioria de peões na ala do rei. Então é como se fosse uma avalanche de peões, uma ação concentrada de peças e peões para poder gerar o ataque. E por que é difícil reagir a isso? O capa tem também a sua maioria de peões na ala da dama. Então, se a gente observar desse lado aqui, ó, D5, C4, B6 e A7, você tem 4 peões. E os 4, né, A6, B5, pode avançar. Como eles vão enfrentar 3 peões aqui, você pode criar o seu peão passado. 4 contra 3, 3 contra 2, 2 contra 1 e fica 1. E o que a gente está observando? A manobra que vai fazer o capa para poder levar esse peão aqui, já que a torre fica aqui, a dama vai tomar. Então vai ter um peão passado, um peão super candidato a quinhar para coroar. Agora, o detalhe é, isso é uma corrida. As brancas vão conseguir, através do seu centro forte e ataque na ala do rei, vai conseguir abater esse rei adversário, vai conseguir atacar ali frontalmente esse roque? Ou será que o capa vai chegar antes ali na ala da dama, né, com seu material a mais quando cair esse peãozinho de A4? Então meio que a partida tem uma divisão de águas agora importante, posicionalmente para jogar um final, o capa, e mais taticamente, né, necessário aqui o Botvinnik ter muita energia, ter muita inventividade, inclusive, que já teve, né, para poder gerar esse sistema, mas vai ter que jogar o fino aqui para poder transformar essa vantagem, digamos, de massa de peões em algo mais real, um ataque direto. Então, vamos voltar lá. Pronto, tá aí nosso tabuleiro normal, esse tabuleiro diferente que a gente estava fazendo é um tabuleiro lá do Lichess, e esse é o nosso Chessbase, né? O Chessbase 17. Herzog, vamos seguir com a partida? Seguimos. Vamos lá, dama 4, então a gente estava falando que esse peãozinho ia cair, de fato ele caiu, mandou E5, nós falamos que esse peão, o Botvinnik ia jogar ali, cavalo D7, dama F2, olha que lance curioso, para fazer agora cavalo F5, dama G3 e cavalo e dama no ataque, é terrível como a gente sabe. G6, isso aqui das análises, elas dão que não é o mais preciso, não foi a melhor defesa, o capa deveria ter deixado esse cavalo entrar e feito aí dama C6 e leva a dama para poder ajudar. O que acontece com esse G6? Vai dar ponto de contato. O peão de F vai caminhar até F5 e aí vai abrir a posição. F4. Então, agora o Herzog vai comentar sobre essa estrutura, esse tipo de embate aí que está acontecendo nesse momento no tabuleiro. Certo. Repare, pessoal, que aquilo que o Gerson explanou antes, a respeito dos planos, né, de pretas e de brancas, né, nos mostra que as brancas estão muito mais próximas de conquistar alguma coisa do que as pretas. E a sua estrutura parece algo muito mais sólido e organizado, né, do que das pretas, né? Você vê que esse cavalo está ali para sustentar, né, o avanço do peão passado, mas não faz mais nada além disso. Você tem a dama preta que capturou um peão, mas talvez não devesse ter feito isso, porque esse tempo investido nessa captura, o Botvinnik começou o plano dele. E ela ainda vai precisar de um tempo para sair da frente do peão que quer ser promovido, né? Então, você vê que, ainda que com a movimentação de peças aparentemente mais lentas, né, mas uma movimentação que já se iniciou, né, a tendência é a branca se aproximar mais rápido do seu plano do que
a preta, né? E aí tem esse ponto ali que o Gerson está assinalando para nós agora, e que, né, se o peão fosse F5 agora, a branca tem muita vantagem na retomada, né? Principalmente, né, se dá as capturas ali, retomar de cavalo, já está cercando o rei ali, joga a dama G13 e é partir para o abraço, praticamente, né? Exato. Agora, então, seguiu assim. A aposta do capa é que quando você está na defesa, o ideal é que você feche o jogo. Então, ao jogar F5, você faz um bloco, você faz um bloqueio aí, dificultando o branco de prosseguir com o seu ataque. Mas quem está no ataque tem a visão, inclusive, totalmente distinta. Vamos abrir linhas. Eu preciso de espaço para as minhas peças. Eu preciso que elas vão aí pela coluna E, pela coluna F, que o cavalo passa para o ataque, a dama também. A única peça que realmente vai ficar para trás é esse bispo, e curiosamente é o lance-chave da partida. Você tem um cavalo muito ativo, uma dama muito ativa, as torres agora, mas quem realmente vai dar o ganho para as brancas vai ser o bispo, conforme a gente vai ver já já. Aí toma de cavalo, faz o F5, que era o que a gente já tinha apontado, e agora gera esse lance aqui. Herzog, por que o capa fez torre toma torre? O que será que ele quis com esse lance? Qual que é a estratégia dele para jogar esse momento da partida? Olha, pois então, você observando ali no perímetro onde está o rei preto, o F5 agrediu assim vorazmente, né? Você vê que tem somente esses dois peões pretos, e agora apareceu o cavalo ali para representar um pouquinho mais de proteção, né? Mas o G6 está ameaçado pelo F5. Quando ele propõe essa troca de torres, né, ele está eliminando um pouco da força da branca, obviamente, né, e pensando no final, né, capa blanca, né, ele era um excelente finalista de xadrez, né, então ele está, à sua maneira, tentando condicionar o jogo a favor do plano dele, né, ele é um recurso que muitas vezes se usa, né, você vai fazendo essas trocas estratégicas ali com a intenção de diminuir a força do adversário para um final, né? Para chegar no final em que você domina. Repare ali que a casa de E8, ela é fortemente defendida pela dama e pelo cavalo, né? Então é interessante ali, é um ponto onde ele está bem respaldado para propor essas trocas aí, né? E o rei branco, na primeira fileira ali, no caso, ele não tem escape nesse momento, não foi jogado uma jogada como H3, por exemplo, né? Enquanto o rei preto lá está exposto também, né? Então ele tira o Botvinnik do foco a princípio, né? Ele é como se ele estivesse dizendo: calma lá, não é bem assim. Você está jogando com capa branca, né? Muito bem, vamos seguindo então, já estamos próximo ao desfecho. Torre 6 ele não vai tomar porque a dama volta, não vai ajudar o adversário a recompor sua defesa. Torre 6 invade o campo do adversário. Olha, imagina o seguinte, você tem aqui 4 fileiras dele, 4 fileiras do nosso lado, como se fosse um campo de futebol, metade de um time, metade do outro. Toda vez que um jogador entra no campo do outro, ou seja, dentro daquele território, daquele espaço que é do outro, ele está oferecendo mais riscos, ou seja, no caso do futebol, uma bolinha que chegar ali está mais perto do gol. Então, um torre 6
oferece risco, porque vai ameaçar o cavalo, ainda que defendesse esse cavalo, a torre incomoda. O que ele vai ter que fazer então? Vai ter que trocar. Ah, mas trocar não é bom? Já não está com o peão a mais? Sim, mas olha o problema agora. Não é mais uma questão de ruptura, jogar F5 ou E6, como a gente queria antes, né? Para gerar ruptura com o peão de F7, com o peão de G6. Agora é um peão passado a 2 casas da coroação. Quer dizer, tem uma força gigantesca. Aí ameaçou o cavalo, o rei vai lá para G7. Nós temos um problema agora nas casas escuras, né? Porque você vê que acentuadamente essas peças, tem peças nas casas escuras, o rei é vulnerável. Você tem esses peõezinhos que estão aqui em casa clara, muitos peões aqui casa clara e só os peões em casa escura de cá. O que está acontecendo aqui? Botvinnik vai tentar infiltrar na posição, ameaçando, por exemplo, um dama C7. E agora o que tem que fazer? Volta, recompõe a defesa. Dama E8, exclama, uma jogada fina do capa. Essa partida ela é muito valorizada, não é só porque o Botvinnik ele faz uma obra de arte, faz um prêmio de beleza, porque também o outro valoriza. Não é como você pintar um quadro, por exemplo, que tem muito mérito, mas você não tem, digamos, um oponente do outro lado impedindo você de pintar o quadro. A questão do esporte tem esse detalhe, né? Quando você está jogando ali algo, né, que tem o outro que vai atrapalhar os seus planos, que vai dificultar as suas ações, ele também tem que valorizar. Então essa partida ela é muito boa, não é só por causa das jogadas finas que o Botvinnik está fazendo, ainda vai fazer, mas pela valorização que o capa dá a essa vitória dele. Herzog, dama E5. E aí, nesse momento da partida, o que você está achando aqui? Está mais para, em termos de planejamento aqui, né, de facilidade, está mais para o ataque ou está mais para a defesa? Claro que a gente já sabe o resultado, mas olhando assim em termos de análise, e a análise é sempre justa, né, como se você estivesse no alto de uma montanha, olhando ali para baixo. Não há lado A ou lado B. A análise você não vai olhar só o seu lado, vai olhar o outro e com equilíbrio. Ou seja, olhando do ponto de vista da análise, está mais para ataque ou mais para defesa esse ponto do jogo? Olha, o ataque das brancas, ele está mais perto de atingir o seu objetivo do que o das pretas. Eu vou falar novamente do cavalo, que está em B3, né? Ele não retorna para o jogo em menos de 2 lances, né? Ainda que ele jogue A5, por exemplo, ou D2, né? Esse caminho por D2, né? Ele praticamente está fechada essa porta para ele, né? Então ele não tem tempo, né? Ele tem que continuar na cocheira. Aí você vê o outro cavalo. O outro cavalo está cravado pela jogada da dama, né? E a dama que está em E8, e ela está preocupada, né? Ela está preocupada porque ela está vendo o rei exposto, um cavalo sobrecarregado ali por causa da cravata, né? E ela está vendo um peão se aproximando, né? Então, os fatores aí, todos do xadrez, estão mais para o lado das brancas aí do que para o lado das pretas. Elas têm que tentar resolver os problemas primeiro, né? E daí tentar jogar depois. Então, tipo assim, elas não têm tanta liberdade quanto gostariam nesse momento. Perfeito. Vamos lá, vamos ver o desfecho então. Já estamos finalizando aqui. E lembrando, se você não é assinante, eu sou inscrito no canal do Herzog, as Soluções Criativas e aqui do Movimento Pro Xadrez, a gente convida você a se inscrever, ativa o sininho. Toda vez que a gente colocar um vídeo nos nossos canais, o YouTube avisa e você vem correndo
aqui para poder prestigiar a novidade. Vamos lá, bispo A3 é aqui. Aqui que é o ponto crítico. O bispo que não fazia nada, de repente ele vira um monstro na posição. Porque a dama em E7, que está gerando bloqueio, com o bispo agora, se ela sai, o peão avança, vai ficar uma casa da coroação. Então, já que está de graça, vamos lá. E a pergunta agora é o seguinte, cavalo H5. Então, bispo A3, cavalo H5, mais uma participação aqui técnica do Herzog, para a gente fazer o nosso fechamento. Herzog, partida ia numa toada, numa balada ali um pouco mais técnica, e de repente um primeiro sacrifício bispo A3, um segundo sacrifício cavalo H5. Disso a gente conclui que o cara que é posicional, ele também tem que entender de tática. Ele é posicional por uma preferência, não é que ele não entenda. E porque quando precisa jogar taticamente, jogar de forma agressiva, olha aí, o Botvinnik sabia jogar de forma tática combinatória. O bacana é sempre integrar, né, esses elementos. Né? A gente viu um Botvinnik que apresentou, né, um jogo mais arquitetado, planejado, né? E agora, para a hora de materializar, a hora de decidir, né, ele se valeu de 2 recursos táticos aí, né, baseados no tema de desvio, né? Aproveitando-se, né, da cravada agora, nesse segundo momento aí, do cavalo preto, né? Então, ele põe o cavalo na outra casa. Se houver captura de peão, haverá espaço para a dama jogar em G5, dando cheque, com total probabilidade, né, de capturar esse cavalo aí. E agora o rei segue aí numa posição complicada para ele. E o Botvinnik, ao avançar esse peão, você vê o padrão resultante. O rei completamente cercado, mate em 1, com dama em F8. Né? E agora é como se ele dissesse para o Capablanca: e aí, meu, qual é que é? Né? Aí o Capablanca vai ter que dizer: não, eu sou Capablanca. O que ele vai apresentar? Né? Vamos ver, né? Ou seja, aqui é o momento seguinte, eu sacrifiquei, beleza, e aí vou tentar te dar mate. Ou você dá o perpétuo, você dá o cheque aqui que eu não tenho como impedir, né, e vai ficar cheque. Ou eu vou impedir esse cheque e vou jogar dama F8 ou E8 e vou te ganhar. E aí essa combinação toda, a gente tinha que levar em conta também isso. Que não era só fazer a combinação, tinha que combinação é pensando no ataque, né? Nesse caso, estou fazendo uma combinação para pensar no ataque. Legal, mas eu tenho que pensar também na defesa, porque onde é que eu vou esconder esse rei? E é esse o detalhe agora. Rei F2, já estava tudo esquematizado, dama C2, rei G3, dama D3, rei H4, dama E4, rei H5, né? Tomou o peão, dama E2, o capa jogou. Isso aqui ele já devia ter sacado que não tinha jeito mais, né? Mas vai, né? Vai que, né? Dama E4, sempre tem aqueles controles na jogada 40. Eles estão aqui 39. Dama E4, G4, dama E1, rei H5. Aí passou, né? A época até tinha questão de partida adiada, né? Inclusive eu estive na votação da FIDE quando teve o congresso da FIDE em Curitiba. Curitiba está fazendo 300 anos. Em 93 eu assisti parte desse congresso e foi votado, os computadores estavam começando a ficar muito fortes, e foi votado para extinguir a questão do lance secreto, né? Quando chegava ali a jogada 40, poderia fazer o adiamento, você tinha a possibilidade do lance secreto, e a partir de 93 isso acabou, porque como é que você ia fazer lance secreto com um computador analisando tudo depois? Mas a jogada 40, então, era a jogada que era meio que
um ponto, digamos, mais nevrálgico da partida. Muitas partidas que a gente acompanha, você tem esse problema da jogada 40, fazer determinada quantidade de lance até a jogada 40 e, no passado, a possibilidade de adiamento. E aqui, então, no lance 41, já passou essa problemática aí do lance 40, ele abandona porque realmente não tem o que fazer aí. Herzog, que partidão, hein? Certamente, uma excelente partida, né? Você vê esse recorte do estilo, né, do Botvinnik, né? Ele é bem temperado, digamos assim, prudente a maior parte do tempo, né, e decisivo quando tem que decidir. É bastante agradável, né, e instrutivo também, né? Por isso que sempre os mestres, né, como o próprio Gerson, quando estão na posição de professor, né, recomendam o estudo de partidas clássicas, né, partidas como essa aí, o Botvinnik, por exemplo, porque elas nos mostram caminhos seguros, né, caminhos que permitem a gente desfrutar do jogo, né, e caminhos que nos ensinam a jogar o jogo. E aqui, né, enquanto eu explano sobre isso, o Gerson já vai introduzindo um conceito aí que ele aborda muito bem na pedagogia aí, né, sobre os métodos 6 pilares. Isso, nós vamos aproveitar o método 6 pilares, está falando de inventividade, e agora o Herzog, inclusive, vai falar, né, que isso é muito da área dele, essa questão psicológica e tal, que é o pensar dentro da caixa e o pensar fora da caixa. Então, por exemplo, nós temos aqui o método 6Ps, o método 6 pilares. Então, aqui são os pilares que a gente chama, né, esses dois aqui, a gente chama de pilares essenciais. A abertura, para você colocar as peças em jogo, a tática para não perder suas peças, atacar as peças do outro. Mas isso é básico nesses momentos iniciais, quando você quer melhorar seu xadrez. Aí, nesse ponto aqui, da estratégia e do final, são pilares de lapidação. Então, tudo isso que você trabalha são conceitos que você coloca o aluno dentro da caixa. Você abre a caixa e mostra para ele. São essas as leis que governam a abertura. Por exemplo, centro, desenvolvimento, espaço e tempo. São leis fundamentais, são leis importantes para que você não tenha problema rapidamente nas aberturas. Aqui já é dilapidação, ou seja, os conceitos que regulam a estratégia, o final. E aqui são os pilares complementares, porque eles acontecem nos pilares anteriores, mas você está em um momento, né, de aprofundamento. O meio jogo, você tem conectividade com a abertura, você tem conectividade com o final, tem muito de tática, tem muita estratégia. Análise e cálculo, essa parte mais abstrata, lembra um pouco a estratégia, o cálculo é mais concreta, lembra um pouco também a tática, mas é uma questão mais de profundidade. Agora veja, tudo isso que nós estamos falando do pensar dentro da caixa, de você buscar aqueles referenciais que ajudam no processo de tomada de decisão, para você fazer um lance mais assertivo, baseado num conceito que um mestre, um grande mestre, você viu o seu professor fazer, ele te contou que é daquela forma. Então, você tem um padrão. Agora, o que a gente vê nessa partida? Que em algum momento o Botvinnik quebra o padrão. Ele joga algo inovador, algo diferente. Então, ele foi inventivo. Agora, que momento, Herzog, que a gente deve pensar fora da caixa? Como é que é esse processo, segundo a psicologia e a sua experiência também como enxadrista? Pois então, a gente, jogando xadrez, trabalha muito a autorresponsabilidade, né? Cada lance que a gente faz, né, não tem retorno. Por isso a gente precisa pensar bem antes de fazer e precisa fazer com uma intenção bem definida para nós, né, e bem respaldada, né, como foi esse plano aí do Botvinnik, né? O próprio cavalo E2 que ele jogou, a princípio já era jogado, né, pelo que o professor Gerson disse,
Mas a ideia de manobrar ele por G3, não, isso era uma coisa nova. Dever de casa que ele fez, estudou, planejou, né? Visando ele poder atacar explorando colunas F e E. Então ele organizou, né? Criou uma forma nova, né? Se baseando nas coisas que tinham da caixa, né? Que era conhecido. A caixa não tinha muitos itens naquele momento, né? Mas aí ele pegou, talvez, não sei no que ele se inspirou, né, para elaborar esse plano, né? Mas ele fez um processo mais ou menos como que eu vou descrever agora, né? Que a gente sabe o que tem nessas 6 caixas, né? E de acordo com o que a gente precisa, a gente busca na caixa onde está. E aí dá para criar coisas novas, né? Só que antes de colocar no tabuleiro mesmo, a gente precisa minimamente validar estruturalmente essa proposta, como foi o caso dele. Então ele fez, né, baseado nos estudos que existiam da época sobre essa abertura, ele se dedicou um pouco ali e criou o plano dele, né, que foi possível colocar em prática e com sucesso nessa partida. Então, e hoje nos ensina, nos dá a oportunidade de a gente usar aqui para trazer um conhecimento para você. Olha só que legal. Legal demais, estamos finalizando então mais um Xadrez do Enfoque, episódio 9, Inventividade. Aqui embaixo do vídeo você tem como contratar os serviços do psicólogo Herzog, só da psicologia ou psicologia associada a xadrez e outras ações que ele faz nesse campo de xadrez e psicologia. E também no Clube Xadrez Online, você tem treinamento VIP, você tem treinamento através de vídeos curtos pela Hotmart e através de vídeos longos pelo Maestros. Herzog, vamos em frente, rumo à excelência? Exatamente, consistência e excelência. Perfeito. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau.